Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e obrigado a você por ter aceitado então esse convite de participar conosco nessa jornada que é a oratória, né? Você está de parabéns por essa decisão e o que vai acontecer daqui para frente, na verdade, não são aulas, né? Uma conversa, um bate-papo e a gente vai, a partir desses modos que a gente vai tratar aqui, a gente vai poder observar junto que tem muita coisa boa para aprender. A gente sabe que a oratória é uma questão que para muitos é complicado e, e as pessoas têm seus graus de dificuldade, uns mais, outros menos, mas o fato é que realmente a oratória, para grandes ambientes, pequenos ambientes, reuniões de empresa, a gente vai observar que as pessoas têm que desenvolver, mas às vezes há algumas coisas que travam esse desenvolvimento e a gente quer tentar aqui nesses módulos à frente tirar isso, né? Fazer com que você consiga se desenvolver mais, perder um pouquinho a inibição, talvez se você é muito tímido. Então, primeiro de tudo, é dizer parabéns para você por ter escolhido fazer isso, por ter decidido fazer isso. Porque não é fácil, né? A gente dar esse passo. Então, quando a gente toma essa decisão de querer aprender mais, querer se desprender de alguns conceitos, reconhecer que a gente tem limitações e todos nós temos, a gente então consegue dar esse passo em direção ao nosso aperfeiçoamento. E boa parte do que a gente vai executar profissionalmente, não sei qual é a atividade que você desenvolve, mas independente dela, você vai perceber que a oratória, vocabulário, postura, tudo isso vai ajudar você a se desenvolver mais. Então, antes de mais nada, parabéns e obrigado por ter escolhido estar aqui conosco. Eu me chamo Marcelo, sou o mentor desse curso, desses módulos de oratória, e a gente tem aí esse combo, né, de informações que a gente vai passar. Ela vai estar dividida em 3 sessões. Então, a primeira, as pessoas que puderam e quiseram adquirir o e-book. Às vezes a pessoa ela tem facilidade em adquirir esse conhecimento, assimilar isso, e ela vai lá adquirir o e-book e ela vai então tomar partido também desse conteúdo e vai conseguir talvez se desenvolver dentro de um escopo que ela mesma consiga fazer isso. Aí, o outro módulo envolve a aquisição deste conjunto de módulos de aulas, juntamente com o e-book. Então, além de você estar aqui observando no vídeo essa matéria na prática, você vai ter também acesso ao e-book com a mesma matéria sempre quando você quiser consultar. Então, vai ficar fácil para você também. E uma outra aquisição que a pessoa pode fazer é quando ela quer alguma coisa personalizada. Então, digamos que ela vai ter uma necessidade que ela já sabe que vai ter daqui a um tempo mais, e ela precisa de algo pontual. Ela precisa de uma atenção especial para ela, para você. Então, aí você pode também adquirir a mentoria, que vai ser alguma coisa muito pessoal, que a gente vai no transcorrer dos vídeos aqui, deixar esse contato, essa forma de contato conosco, para que você possa, então, nos contatar se precisar de alguma coisa mais personalizada. Alguma coisa que seja para você de fato. Tá bom? Tá certo? Bem, então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância de falar bem. A importância de falar bem. As atividades que a gente desenvolve, sejam elas profissionais ou não, são muitas. Então, podemos citar aqui apresentações em público, de repente motivar equipes, liderança de um grupo, reunião de negócios, contato com clientes, a visita a esses clientes, as vendas, às vezes direta ou indireta, contato via telefone, sim ou não, talvez participar de entrevistas, negociações em mesas de negócios, né, onde você vai estar perante um grupo, talvez porque não dar uma palestra, ou talvez interagir no networking, né, com pessoas. Então, assim, você vai ter uma série de atividades aonde todas elas têm uma coisa em comum. O que é essa coisa em comum? Falar bem. Então, é necessário que se comunique bem para que a gente possa, então, se desenvolver bem nessas atividades. Então, vamos aqui trazer uma ilustração. Digamos que em dado momento, você foi designado, foi recomendado a você dar uma palestra ou apresentar um projeto, ou de repente na faculdade, um projeto acadêmico, ou até mesmo uma palestra de final de ano
Na formatura é você que vai fazer. Bom, você não se acha um orador exímio, mas, ok, você aceitou o desafio. E agora, então, você começa a se preparar para aquela apresentação. Bom, à medida que o tempo vai passando, você vai sentindo essa ansiedade tomar certa conta de você. Por quê? Porque aí começam a aparecer alguns sintomas. E é incrível como são sintomas mesmo. A gente sente no corpo, né? Vamos citar aqui alguns exemplos. A gente sente a boca seca, a gente sente o coração meio que disparar, a gente fica inquieto, ansioso, a respiração ela se torna mais ofegante, dá aquele aperto no peito, né? E em alguns casos a ansiedade pela apresentação é tão grande que a pessoa sente o corpo dela tremer. Parece que ela vai assim desmaiar e não vai conseguir então fazer aquela palestra. Esses sintomas talvez eles sejam familiares, porque você já viu alguém passar, ou até mesmo você já passou por eles, eu já passei por eles. Então a gente, toda vez que vai ter um proferimento, algum nervosismo, é natural que a gente vai ter. Mas a questão é que quando esses sintomas meio que nos paralisam, é aí que está o problema. Porque aí a gente perde o controle da situação e a gente não consegue se desenvolver, e aí de repente aquela palestra fica ruim, aquele discurso fica ruim, e o que era para ser bom te deixa completamente frustrado, desmotivado e achando que você não tem capacidade de fazer aquilo. Quando na verdade a gente tem. A gente pode desenvolver. Aquelas atividades todas que a gente comentou aqui, networking, palestras, visitas, negociações, liderança de grupo, motivação de grupo, a gente pode desenvolver. Mas é claro que tem que existir uma metodologia. Tem que entender, às vezes, as razões que te levam àquilo ali. Então, quando a gente consegue entender esse fundo, quando a gente consegue ver as habilidades que a gente tem que desenvolver ainda, e a gente se empenha nisso, a gente vai conseguir. Talvez você pense, eu não concordo com tudo isso, mas chega na hora eu simplesmente não consigo. Então a gente quer deixar claro para você aqui que dá para trabalhar isso. É claro que alguns têm uma velocidade, outros têm outros, mas não importa. A gente pode e a gente deve desenvolver. Tendo a instrução certa, o treinamento constante, desenvolvimento dessa autoconfiança para que você se sinta melhor, mais confiante, quando você desenvolve isso tudo, olha, eu digo para você, viu? É possível sim desenvolver a sua oratória. Nesse curso que você adquiriu, você vai ter 16 módulos. 16 módulos, porque o último deles, inclusive, vai ser uma coisa bem legal. A gente vai conseguir colocar para você aí, na prática, o exemplo de como proferir certos discursos. Então, assim, vai ser um discurso mesmo, proferido mesmo, onde você vai ver na prática como que se faz aquele discurso. Cada um tem um aspecto, cada um tem a sua característica, né, desses discursos, mas vão ser todos voltados para a prática que você pode depois colher benefícios de estar observando ele como fazer, tá certo? Bom, o que vai ser abordado, então, no transcorrer dessa nossa jornada aqui de aprendizado junto? Veja que para você conseguir falar bem, se comunicar bem, uma coisa que você precisa ter é fluência. Mas o que é fluência? Como é que eu desenvolvo fluência? A gente vai tratar desse assunto. Quando se fala de qualidade da voz, ora, cada um tem o seu timbre, tem o seu tom, uma voz mais aguda, uma voz mais grave, mais forte, mais introvertida. Então, o que significa, né, ter uma voz boa? E que cuidados a gente tem que ter com a voz? E será que para ter uma voz boa, eu tenho que ter uma voz de locutor? Será que é essa a ideia de qualidade da voz? A gente vai entender que não e vai explicar por quê. Contato visual. Uma das características bem importantes de um discurso, de uma assistência, de uma palestra, é você ter contato com pessoas. Enquanto você está conseguindo falar, você tenta interagir com o público.
Mas aí nós temos que ter alguns cuidados, né? Que cuidados são esses quando se fala de contato visual? Também você vai aprender. Microfones. É mais de um tipo de microfone. Às vezes você está num ambiente lá que o microfone reverbera, o que eu faço se isso acontecer? É o microfone de lapela, o microfone... Enfim, são 6 ou 7 tipos diferentes, mas você vai entender que tem aspectos, né, para cada um deles ser usados. Tem para o que a aplicabilidade dele muda. Então, nós vamos tanto demonstrar eles, mostrar, identificar para vocês quais são, em aplicação de cada um deles, mas em especial como que você usa cada um deles, porque é importante. E não só o microfone, né? Tem muita palestra que você vai acabar pedindo para colocar imagens, talvez passe um vídeo. Então você tem que ter uma certa gestão com a pessoa que está lá fazendo o áudio e vídeo para você. Então tem que ter essa sintonia, né? Essa sincronia com eles para que a tua apresentação ela surta o impacto que você quer. Outra qualidade importante na oratória tem a ver com gestos. Gestos e expressões faciais. Por que a gente diz que é importante esse aspecto da oratória? Imagina vocês percebem que eu gesticulo bastante por natureza. Agora imagina se uma pessoa estivesse aqui falando para você o tanto que eu já falei aqui, simplesmente reto, parado. E o aspecto, né, a feição fosse a mesmo o tempo todo. Aquela morosidade. Você já teria até desligado o vídeo. Então por quê? É porque a gente precisa fazer com que as dimensões aconteçam, as descrições aconteçam. E você só consegue isso com gesto. Então eu quero demonstrar tristeza, alegria, frustração, decepção, euforia. Cada coisa tem o seu gesto. E a gente vai tratar deles, um módulo só para essa questão dos gestos e as expressões faciais. Demonstrar equilíbrio. Ora, a gente falou que quando você vai entrar numa palestra, você sente o teu corpo tremer inteiro. Aí a pergunta que fica é como é que uma pessoa desse jeito vai conseguir ter equilíbrio? Por isso que o tópico é demonstre equilíbrio. A gente vai estar nervoso, é fato. Mas demonstrar equilíbrio é você ter esse nervosismo sob controle. É você que tem que mandar em você. Então, vamos trabalhar isso. Vamos ter um módulo dedicado sobre a questão do equilíbrio. Olha que interessante. Ser natural, ser espontâneo, ser você mesmo. É interessante que quando algumas pessoas vão fazer uma palestra, elas acham tão legal a maneira que certa pessoa faz, que ela quase que vira um copia e cola daquela pessoa. Ela simplesmente, ela incorpora, não é aquela ideia assim, não, eu vou fazer igual fulano. Mas perceba que se outras pessoas naquele auditório conhecerem aquela pessoa, elas vão na hora perceber o quê? Que você está fazendo uma cópia. E não é isso que o teu público vai esperar de você. O teu público vai esperar que você seja você mesmo. Que seja espontâneo, que seja natural. Então aí você vai conseguir cativar a atenção daquela pessoa e a empatia dela que vai estar te ouvindo. Desenvolva um estilo de oratória conversante. Novamente voltamos à questão. Às vezes a palestra, quando ela não é muito técnica, quando você tem uma certa liberdade de atuação, você consegue dar naturalidade e você faz aquela palestra de uma maneira como se fosse um bate-papo. Veja o que estamos fazendo aqui, eu e você. Eu não estou vendo você, você está do outro lado da tela. Você hoje está vendo um vídeo meu. Mas o que eu estou tentando fazer com você? Uma conversa. Aqui nós temos alguns papéis, que são as diretrizes do que a gente vai abordar, mas eu não posso ficar inteiramente preso num papel. Eu preciso dar um ar de conversa nisso que estamos passando. E você também pode e deve se esforçar a desenvolver a tua oratória de uma maneira que você consiga ser conversante. Quando você consegue isso, realmente você tem
você está atingindo um grau de madureza em oratória muito bom. Mas olha só, esses aqui são alguns dos tópicos. Não são todos, tem mais. Tem mais coisa aqui que a gente vai conseguir ver nesse desenvolvimento, então, da oratória de qualidade. Bem, então, como já dissemos, nós queremos que você seja muito bem-vindo. Que você realmente possa ter um período de aprendizado aqui conosco. A ideia é que quanto mais pessoas conseguirem ter acesso a esse material, isso vai ser fantástico, porque a gente vai conseguir ajudar mais pessoas a vencerem seus medos, suas dificuldades e conseguir se... Olha, nem que ele não vá dar palestras, mas que ele consiga conversar melhor com as pessoas, se sentir mais confiante, dominar um bom vocabulário, conhecer palavras, conseguir interagir com amigos, conseguir interagir com colegas de trabalho, conseguir interagir melhor com as pessoas, no sentido de ele se comunicar melhor, nós já vamos ter conseguido um grande objetivo. Mas em especial para você ou para outros tantos que de repente querem, de fato, conseguir ter uma palestra, conseguir apresentar um trabalho, fazer um discurso, se sentir mais seguro perante uma assistência, uma plateia, também, que bom que você consiga fazer isso. A ideia nossa é essa, conseguir conceber para você essa oratória de qualidade. Por isso que o tema principal de tudo é uma oratória onde você está no controle. Porque no final das contas é isso que você precisa fazer. Você tem que controlar a situação e não a situação controlar você. Então, se nós conseguirmos esse objetivo, tenha certeza que a gente vai ter sucesso já. Vamos ter sucesso em conseguir ajudar você a também trilhar aí essa qualidade da oratória. Então, queremos agradecer a você de estar até esse momento conosco. Nós vamos, na sequência do próximo módulo, a gente vai ter os assuntos que vamos tratar, então, a partir dessas novas aulas que vão surgindo. Lembre-se, desenvolver-se é uma questão de escolha. Então, se você escolheu estar aqui agora para iniciar essa jornada, seja bem-vindo e até o próximo vídeo.